comunicaria ao outro, coisa que não aconteceu. Tenho na noite de notícias o outro candidato à liderança do PSD. Boa noite, Pedro Passos Coelho. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Deixe-me começar por uma questão de atualidade. Ficou esclarecido com as declarações do Primeiro-Ministro ontem à noite? Não, o Primeiro-Ministro fez uma declaração talvez com uma semana de atraso, porque foi justamente há cerca de 10 dias que foram publicadas as primeiras notícias envolvendo conversas que podiam trazer ou adensar as dúvidas sobre o comportamento do Governo relativamente à comunicação social. E a declaração do Primeiro-Ministro pecou por ser tardia e por valer pelo tom declarativo em que foi feita. Quer dizer, o Primeiro-Ministro disse que não tinha tido qualquer envolvimento naquela matéria, mas não deu quaisquer outras explicações. E a verdade é que precisou, ao cabo de quase 10 dias, de aparecer, tomar uma posição pública sobre esta matéria, porque na sociedade portuguesa existe realmente uma dúvida sobre a forma como o Governo se comportou nesta matéria. Basicamente, a questão que lhe coloco é o que é que o Primeiro-Ministro precisa dizer para que a oposição considere, no seu caso concreto, considere que ficou esclarecido? Repare, o Primeiro-Ministro já negou, de alguma maneira, o envolvimento no caso. Eu acho que o Parlamento tem de fazer aqui um trabalho, que já iniciou com as audições a um conjunto de personalidades, umas que foram visadas nas próprias notícias, diretamente, outras que são indiretamente visadas. E julgo que, no termo dessas averiguações, o Parlamento deve formular um juízo prático sobre aquilo que aconteceu e espero que isso aconteça tão rápido quanto possível, porque o país não pode viver permanentemente nesta suspeição de que o Governo está ferido na sua credibilidade, sobretudo por poder ou não ter estado envolvido em operações que não são adequadas, envolvendo quer empresas que não são públicas, como é o caso da PT, onde existe uma golden share, quer meios que não deviam estar ao alcance do Governo para interferir na comunicação social. Mas acabou por não responder à minha pergunta. O que é que gostava que o Primeiro-Ministro dissesse publicamente para esclarecer em definitivo? Repare, eu gostava que fundamentasse, porque há, não do ponto de vista jurisdicional, mas do ponto de vista político, referências diretas feitas por pessoas que são muito próximas do Partido Socialista e que estão ligadas, de alguma maneira, à estratégia do Governo, que fazem referência direta a intenções ou do Primeiro-Ministro ou do Governo. E, portanto, não basta ao Primeiro-Ministro dizer que não tem nada a ver com aquilo, embora isso seja importante. Agora, teria sido muito importante que essa declaração tivesse ocorrido logo que essas suspeitas apareceram na opinião pública. O Primeiro-Ministro tem tido um problema em lidar com esta situação. E vem mostrando uma grande irritação a tratar deste problema. Ora, é preferível, quando existem estas situações, enfrentá-las logo de frente e dar um esclarecimento cabal do que estar a fazê-lo um bocadinho obrigado pelas circunstâncias e mostrando alguma contrariedade pela situação. Não ganhamos nada com isso. Aguiar Branco admitiu que o PSD poderá vir a chamar José Sócrates ao Parlamento no âmbito das audições que estão a decorrer na Comissão de Ética. Consigo a líder do PSD, o partido faria isso? Se revelar ao longo das audições que é preciso ou é útil ouvir diretamente o Primeiro-Ministro, não do ponto de vista de lhe ouvir uma declaração de princípio, mas questioná-lo sobre matéria que venha sido colocada a nu durante o trabalho que o Parlamento está a fazer, durante as declarações que estão a ser registadas por outras individualidades, com certeza que sim, e acho que nem o próprio Primeiro-Ministro deveria furtar-se, digamos, a um esclarecimento mais cabal desta situação. Deixe-me citar novamente a Aguiar Branco, que também não exclui a hipótese de vir a apresentar uma moção de censura ao Governo numa entrevista que hoje é publicada. Tem a mesma opinião? Admite o mesmo cenário? Não, eu não tenho sido favorável à apresentação de uma moção de censura por uma razão prática que é esta. O país precisa, mais do que nunca, de estabilidade. E até esta altura tem sido o Governo o foco da instabilidade política no país. Porque é o Governo que tem desafiado a oposição a derrubar o próprio Governo. Têm sido ministros do Governo a ameaçarem demitir-se e, portanto, a pré-anunciarem situações de crise política. E o país precisa, nesta altura, que o Governo governe. E que os partidos de oposição façam o seu papel, como é evidente, no Parlamento. Nem o Governo deve andar à frente da oposição no Parlamento, nem os partidos de oposição devem querer substituir-se ao Governo nesta fase. E isso é crítico para Portugal, porque nós estamos a viver uma situação económica enfim, acho que não vale a pena estar a criar mais dramatização, mas que é uma situação extremamente difícil. Foram revelados ainda há poucos dias os números do desemprego relativamente ao último trimestre de 2009, que são números assustadores. Nós sabemos que o desemprego nos próximos 2 anos em Portugal provavelmente vai continuar a aumentar sustentadamente e estamos perante uma onda de
empresas que vão fechar as suas portas ainda durante este primeiro semestre, que deveria preocupar muito o país e o Governo. Portanto, aquilo que nós temos de exigir nesta altura é que 5 meses depois das eleições legislativas terem tido lugar, que o Governo governe. Agora, se o próprio Só uma questão Governo... que se coloca, deixe-me colocar esta questão, que tem a ver com a fragilidade do Governo. De resto, nas suas próprias palavras, já sei que considera que o Governo está muito fragilizado. O que lhe pergunto é, o que lhe pergunto é se considera que tem condições para governar. Nesta altura em que o Presidente da República nem sequer pode dissolver o Parlamento. Porque estamos numa altura em que, constitucionalmente, julgo que as pessoas têm noção disto, o Presidente da República não pode dissolver o Parlamento. E num ano tão difícil como aquele que atravessamos, creio que não é pensável que possa existir uma mudança de governo e de primeiro-ministro que não resulte de eleições. Portanto, estar nesta altura a fazer novos arranjos... Não admite como solução de trocar, o PS sugerir um novo primeiro-ministro, até forçado por uma iniciativa presidencial. É constitucionalmente possível, mas não é politicamente avisado, não é politicamente aconselhável que estejamos a fazer experiências governativas no Parlamento. E por isso eu tenho dito, se tiver de haver uma mudança de Primeiro-Ministro e de Governo, ela deve resultar da vontade do eleitorado e das eleições. E será preferível convocar essas eleições, quando o Presidente da República o puder fazer, e, portanto, enfrentar uma crise política, do que viver em crise permanente. Agora, eu julgo que não estão esgotadas as condições... E, portanto, é nesse cenário que admite uma eventual moção de censura? Só nesse cenário. Deixe-me colocar-lhe esta questão. Nesse cenário concreto, está preparado para governar, se for eleito Presidente do PSD? Mal seria que o candidato a líder do PSD não estivesse em condições de oferecer uma alternativa ao país. Eu fui candidato há 2 anos, não decidi à última da hora aparecer na corrida para a liderança do PSD. As pessoas sabem, nomeadamente as pessoas do PSD, mas o país, que eu há 2 anos me apresentei para liderar o PSD. E julgo que muitas outras pessoas hoje têm a noção de que, se eu tivesse sido eleito há 2 anos, se calhar o governo, hoje não era um governo do Partido Socialista com o engenheiro José Sócrates, seria um governo liderado pelo PSD. Melhor seria que 2 anos depois eu não estivesse em condições de oferecer ao país e ao meu partido uma condição de governação. Como imagino, deve ter aprendido esta pergunta, tem um contexto que é basicamente a acusação que lhe é feita permanentemente de não ter experiência governativa e de não ter um currículo, vamos dizer assim, com peso político. Já me fizeram essa acusação há 2 anos atrás. E escolheram para liderar o PSD uma pessoa com imensa experiência governativa, mas não creio que isso tenha resolvido o problema do PSD. Os meus concorrentes hoje estiveram no governo 4 ou 5 meses. Não creio, portanto, que tenham uma grande vantagem desse ponto de vista sobre mim. O que eu acho, sobretudo, que é importante é ter uma noção clara do que é que o país precisa, trazer uma esperança ao país, porque o PSD não pode pensar em substituir o Partido Socialista no governo sem captar aquelas pessoas que estão desinteressadas da política hoje, mas cujo interesse pela atividade política e pela saída da crise é essencial para que o país possa mudar. E eu acho que hoje o PSD pode ser essa força, e eu tenho ideias claras sobre isso e tenho-as defendido. De resto, até deixei algumas delas expressas em livro, em letra de forma, para que as pessoas as pudessem discutir com detalhe, para saber se preferem esse caminho ou se preferem eventualmente algum outro. A maioria dessas ideias são já conhecidas. Deixe-me colocar-lhe a questão nestes termos relativamente a uma ideia que presumo não se conheça ainda sua e que soubemos hoje que um dos candidatos, no caso concreto Paulo Rangel, admite essa hipótese. A hipótese que lhe coloco é de uma eventual aliança com o CDS, de resto que ontem foi sugerida, entre aspas, por um vice-presidente do CDS, Diogo Feio. Admite essa hipótese? Eu acho que o PSD primeiro precisa de arrumar a sua casa e precisa de se apresentar ao país com uma ideia clara de como sair desta crise e de como lançar um caminho de crescimento económico que permita uma maior justiça social em Portugal nos próximos anos. Depois disso, então, o PSD deve, em diálogo com o país, deve ponderar bem em que condições é que se deve apresentar ao eleitorado. A minha preferência vai sempre para que os partidos se apresentem isoladamente às eleições. Mas não excluo outros cenários, nesta altura, e acho que é, francamente, pôr o carro à frente dos bois, ainda nem sequer termos eleito a nova liderança do PSD e já estarmos a dizer que vamos fazer coligações. O que digo é que o PSD não pode... O que pensa cada um dos candidatos à liderança? Com certeza, e eu estou a responder à sua pergunta. O que penso é que nenhum partido, e o PSD em particular, pode furtar-se a pensar em soluções primeiro para o país e menos para o seu egoísmo partidário, digamos assim. Portanto, se eu pudesse encontrar uma forma e o país acreditar que o PSD sozinho podia oferecer uma solução estável de governo,
Não há nenhuma razão para não a corporizar. Mas não será pelo facto de o PSD ser exíguo para esse efeito que me furtarei a encontrar outras fórmulas que possam dar um governo mais credível. Seja a seguir às eleições, seja antes. Portanto, não são cenários que estejam excluídos. Acho simplesmente que é cedo para estarmos a falar neles. Mas basicamente é um cenário, é uma hipótese que não exclui em definitivo. É uma hipótese que não exclui. De resto, a noção global de estratégia dará nota disso. O que penso é que o PSD tem de liderar um caminho de alternativa ao socialismo em Portugal. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, e nos últimos 15, o Partido Socialista governou praticamente 12 anos, 13 anos quase, nós precisamos de uma alternativa não socialista em Portugal. E ela só pode ser liderada pelo PSD. Com o PSD sozinho, ou com mais alguma coisa, e não é pelo facto de querer apenas agitar uma bandeira para o PSD que deixarei, como Presidente do PSD, de encontrar, aliar novas forças para que um governo estável possa governar o país. Deixe-me colocar-lhe uma questão relativamente às audições que estão a decorrer na Comissão de Ética. Já há pouco falava nisso. Já foram ouvidas 6 personalidades das várias que foram convocadas à Assembleia da República. Admite que as circunstâncias possam evoluir no sentido da constituição de uma Comissão de Inquérito? Não digo que não. Mais uma vez, acho que não devemos estar a precipitar-nos nas conclusões. O que penso é que o Parlamento não deve estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo sobre a mesma matéria. Quer dizer, a Comissão de Ética está a proceder a estas audições, não fazia sentido ter ao mesmo tempo uma outra comissão a fazer o mesmo trabalho, a chamar as mesmas pessoas, a fazer as mesmas perguntas, isso seria uma inutilidade. Portanto, se no termo deste processo se entender que é necessário investir o próprio Parlamento de outros poderes para levar mais longe ou para investigar com mais detalhe esta situação, julgo que ninguém se deverá opor a isso. Agora, o que convém ter noção é de que o Parlamento deve cumprir o seu papel nesta matéria, mas nós não podemos também eternizar esta questão ao longo do tempo, porque ela fragiliza de facto as instituições. Temos todos a ideia de que não estamos focados nos problemas que hoje era importante que merecessem a atenção dos políticos e do Governo, porque estamos a discutir outras matérias que minam a credibilidade do Governo e nós temos de ultrapassar esta situação rapidamente. Marcelo Rebelo de Sousa disse há dias que não gostava que o PSD ficasse fora de um eventual acordo com o PS sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento. A questão que lhe coloco é se está disponível para esse acordo. O Programa de Estabilidade e Crescimento vai ser muito importante porque traduz um compromisso para vários anos sobre o que deve ser a disciplina que temos de ter para conter o nosso endividamento externo e para controlar o déficit público. E julgo que nenhum partido deve ficar de fora desse compromisso. Agora, se há uma razão para hoje se atribuir uma relevância tão grande ao Programa de Estabilidade e Crescimento, é porque o Governo apresentou uma fraca proposta de orçamento no Parlamento. Quer dizer, não conseguiu nem satisfazer... com o PSD. Não percebi. Foi negociada com o PSD. Se foi negociada com o PSD, foi mal negociada. De resto, já o disse, julgo que o PSD deveria ter tido um arrojo diferente e devia ter colocado uma fasquia mais elevada para se pronunciar sobre este orçamento. O PSD preferiu, de certa maneira, dizer que preferia evitar uma crise política e, portanto, deixar passar este orçamento em razão da credibilidade externa do país e da necessidade de não agravar as condições financeiras exteriores, do que estar a provocar uma situação de vitimização do próprio Governo. Eu julgo que o PSD podia ter tido uma posição, apesar de tudo, mais, como direi, de uma fasquia mais elevada, de maior exigência quanto ao orçamento. Porque ele, de facto, não satisfaz. Não satisfez a Comissão Europeia, não satisfez as agências de rating, não satisfez os mercados internacionais e não convenceu o interior do país de que corresponda às necessidades que temos de alguma austeridade e de levar um pouco mais longe a redução do déficit, como nós precisaríamos de fazer. Portanto, o que adivinha é um plano para cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento ainda mais austero. Mas nós vamos precisar dele. Não tenho dúvida quanto a isso. Está disponível para subscrever um acordo que tenha, por exemplo, como um dos pontos o congelamento dos salários na função pública até 2013? Eu defendi, no livro que escrevi, que o plano de contenção da despesa pública passava também por congelar os salários da própria administração, da função pública. Se vier a revelar indispensável que o congelamento salarial se prolongue por mais do que um ano, julgo que é inevitável criar plafons do ponto de vista dos salários a que essa medida se pode aplicar. Por exemplo, admito que funcionários que possam ter vencimentos inferiores a 1.000 euros por mês tenham de ter os seus vencimentos
atualizados. Admito que aqueles que possam ter salários mais elevados, por exemplo, possam ter apenas a atualização da inflação. Isso terá de ser visto com detalhe. Agora, o que é preciso é que esse plano de contenção da despesa pública sirva para alguma coisa. O que nós não podemos é, ciclicamente, ter em Portugal os funcionários públicos e a classe média com mais restrições financeiras, a pagarem mais impostos para o Estado depois manter sempre um nível de despesa acima das possibilidades do país. Isso é que não pode acontecer. Nós precisamos de fazer sacrifícios. E onde é que preconiza os cortes do lado da despesa, para além desses de que já estamos a falar? Nós precisamos de reduzir, e é possível reduzir, consumos intermédios do Estado em pelo menos 15%. Não vi, neste orçamento, nada que aponte para um plano de emergência e de contenção da despesa pública que pudesse ser liderada pelo Ministério das Finanças. Por exemplo, e é por isso que agora o Programa de Estabilidade e Crescimento vai ter de corrigir a insuficiência do próprio orçamento. Segundo, nós precisamos de utilizar de uma forma mais racional, mais eficiente, os recursos públicos, nomeadamente nos sistemas que são mais pesados. O Tribunal de Contas anda há vários anos a chamar a atenção que, por exemplo, só na área da saúde, nós gastamos mais quase um terço a um quarto daquilo que precisávamos de gastar para ter o mesmo nível de resultado. Quer dizer, temos cerca de 25% a 30% de desperdício na área da saúde. Ora, se nós podemos manter o serviço que temos, gastando um quarto menos daquilo que gastamos hoje, isso hoje é crítico e essencial para podermos ajudar as pessoas que não têm outros recursos e que precisam da presença do Estado para esse efeito. Portanto, precisamos de gerir melhor a despesa pública e também a despesa social. E, de uma maneira geral, precisamos de criar um clima de confiança para que a economia volte a crescer. Porque nós estamos a assemelhar àqueles países que começam a chegar a um estado tal em que convidam sempre os mesmos, cada vez mais pobres, a fazerem mais contenção e mais dieta de emagrecimento para que a balança chegue ao peso que é requerido. Ora, o problema é que as pessoas já não podem também fazer muito mais dieta. Quer dizer, não é só com o que vamos poupar em despesa que vamos conseguir, daqui a 2 anos, chegar a um déficit de 3%. É preciso que a economia comece a questão nestes termos. Parece-lhe que o caminho a seguir pode apontar também para um plano de privatizações. Sei que já defendeu, por exemplo, a privatização da RTP e da RTP. Pode ser, por exemplo, por aí também? Um plano de privatizações não tem que ver com a questão do déficit. Deixe-me só fazer este esclarecimento, porque às vezes as pessoas podem não ter uma noção precisa disto. Porque empresas públicas, por exemplo, que sejam privatizadas, a receita da venda, da alienação dessa empresa não serve para abater se não há dívida pública. Não pode entrar, digamos, nos cofres correntes do Estado e não é contabilizada para efeitos de déficit do orçamento do Estado. Em todo caso, contribuiria para abater a dívida pública. Agora, a política de privatizações, que já vem sendo seguida em Portugal há vários anos, mas que é preciso levar mais longe, é um sinal de que nós precisamos de mudar o paradigma do Estado empresário, para um Estado regulador. Nós precisamos que o Estado tenha isenção, tenha independência e possa, de facto, fixar as regras e verificar no mercado que essas regras são cumpridas. Não pode existir esta ideia de que existe uma promiscuidade entre a esfera pública e a esfera privada. E o facto de termos o Estado como acionista, olha no caso da PT. A PT foi privatizada, mas o Estado ficou com uma golden share. Boa parte das suspeições que existem hoje sobre a forma de eventual utilização abusiva do poder que o Estado ainda tem na PT para efeitos que não dizem respeito ao interesse público, mas poderão dizer respeito ao interesse do Partido Socialista ou ao interesse político do Primeiro-Ministro, é porque há uma possibilidade, há um instrumento que permite ao Governo intervir se quiser, que se chama Golden Share na PT. Não há hoje nenhuma razão para que o Estado permaneça com Golden Shares em empresas que, entretanto, privatizou na quase totalidade. E não há nenhuma razão para o Estado se manter como Estado empresário na vida económica. Mas admite, por isso, avançar com um plano de privatizações? Podemos falar, por exemplo, na CP, na Refer, admite ir por aí? É indispensável criar um plano que permita à economia privada estar a dar um contributo mais intenso para a recuperação económica. Não é o Estado, digamos, que como investidor nos vai salvar nos próximos anos, tem de ser a economia privada. E, portanto, não escolhi essa hipótese? Não excluo essa hipótese, ela é absolutamente indispensável. Nós precisamos de remover o Estado dos negócios o mais depressa possível.
concretamente aplicado a estas empresas, é por isso nomeadamente a essas empresas. Elas não podem ser privatizadas de um dia para o outro, como sabe. Algumas delas nem têm um interesse generalizado do mercado, um apetite generalizado pela sua privatização. Portanto, são dossiês que têm de ser estudados com cuidado, sobretudo na área dos transportes. É preciso definir muito bem o que é o dever público de provisão de bens públicos, quer dizer, o que é o serviço público que pode ser produzido por entidades privadas e contratualizado pelo Estado. Olha, dou-lhe um exemplo claro, já que estou na RTP. A RTP consumiu, o ano passado, perto de 400 milhões de euros de recursos públicos. Entre o que são indemnizações compensatórias e o que é taxa pública, financiamento público por via da taxa, são quase cerca de 400 milhões. Repare que qualquer serviço público que se defenda de televisão poderia ser mais favoravelmente contratado junto de operadores privados do que investido anualmente num serviço próprio, autónomo, que é produzido pelo próprio Estado, por uma empresa pública. Ora, da comunicação social à área dos transportes, a outras áreas, nomeadamente à chamada área das utilities, eu não vejo nenhuma razão para que o Estado permaneça como empresário. Não estou a dizer que de um dia para o outro se privatize tudo na área económica, mas é importante levar mais longe e mais depressa um plano de retirada do Estado da área económica, não da área social, mas da área económica, e deixar esta ideia de que o Estado tem de ser um Estado empresário para que possa ser um Estado de justiça que fixa as regras e que depois intervém sem se confundir com os operadores do mercado. Só assim o Estado terá autoridade para não se fiscalizar a si próprio, mas poder fiscalizar o mercado. Muito bem. Como imagino saberá, Alberto João Jardim considerou que a sua opinião sobre a lei das finanças regionais é uma traição ao partido, foi uma expressão que usou, e disse mesmo que não respondia a garotices, foi também outra expressão que usou, estou portanto a citá-lo. Teria a mesma opinião sobre a lei das finanças regionais se Alberto João Jardim fosse seu apoiante? Eu manifestei a minha opinião sobre a lei das finanças regionais, independentemente daquilo que possa ser a opinião, seja do presidente do PSD na Madeira, seja de qualquer outro militante do PSD. Já o disse em mais do que uma circunstância e não levará a mal que o diga aqui também. Nós podemos não estar de acordo quanto àquilo que para nós, para cada um de nós, é o interesse do país. Mas devemos respeitar as opiniões que temos, uns e outros, sobre o que é melhor para Portugal. E a afirmação que fiz sobre a lei das finanças regionais tinha a ver com essa noção do que é que eu penso hoje que é importante para o país. E repito aqui, já o disse noutras ocasiões, a Madeira, felizmente, é hoje uma das regiões mais evoluídas e desenvolvidas do país. E eu tenho muito orgulho em que tenha sido um governo, ainda para mais, social-democrata, a ter promovido esse desenvolvimento da Madeira. Num momento em que nós estamos a pedir ao país inteiro, e as regiões, nomeadamente aqui no Norte, o Norte passou a ser uma das regiões mais pobres do país e uma das mais pobres da Europa. Como é que nós, num momento em que estamos a pedir a todo o país uma austeridade e um sacrifício muito grande, como é que damos um sinal de que aqueles que se desenvolveram, apesar de tudo, e ainda bem, acima do que é a média nacional, não têm de comparticipar desse esforço que todo o país tem de fazer? Eu acho que todas as pessoas percebem isso. E, portanto, da mesma maneira que eu condenei a ação do Partido Socialista e do Governo Socialista em 2007, que resolveu fazer uma lei das finanças regionais à medida para poder retirar recursos à Madeira, seria muito mau hoje, e penso que é mau hoje, que o país deu o sinal contrário de que a solidariedade que precisa de ter de todos os territórios no país para as dificuldades que temos de enfrentar não se aplica a todo o país. Foi só isto que eu disse. Tenho algumas questões que gostava de colocar para respostas muito breves. Uma tem que ver já com a Madeira. Se vai fazer campanha interna na Madeira? Direta. Tenciono ir à Madeira, com certeza, em primeiro lugar, porque tenho razões profissionais para me deslocar à Madeira. Em segundo lugar, porque gostava de apresentar lá o livro que lancei, que está lá à venda, e gostava de promover lá também, e gostava de estar no Funchal, evidentemente, com pessoas amigas que tem. Segunda questão. Aguiar Branco diz que no atual contexto político, se for eleito líder do PSD, o convidará para uma equipa governativa e para uma lista de deputados. Aceitaria? Com muito gosto. Não creio que se duvide, não se deve duvidar nunca daquilo que as pessoas dizem por uma questão de princípio. Eu fui excluído o ano passado pela direção política de que o Dr. Aguiar Branco faz parte, apesar de ter sido indicado por um distrito, que é Vila Real, que é o meu distrito, a direção política de que ele faz parte e de que é vice-presidente, excluiu-me
da participação nas listas a deputados. Mas eu não tenciono fazer essa exclusão, praticar essa exclusão que me fizeram sobre mim rigorosamente a ninguém. Isso leva-me à questão que lhe queria colocar também. E pelo contrário. Se for líder do PSD, convidará os seus adversários neste momento, Paulo Rangel e Aguiar Branco, para uma eventual lista de deputados ou até para funções governativas? Disse-o há 2 anos e volto a dizê-lo que não mudei de opinião. Aqueles que se candidatam à liderança de um partido, que tomam o compromisso sério de apresentar uma moção de estratégia, um compromisso para com o partido, mesmo que não vençam, esses, com certeza, não podem deixar de ser chamados à primeira linha e à primeira intervenção partidária. Acredita que algum dos 2 outros candidatos vá desistir depois do Congresso? Não vou fazer pronunciamentos sobre isso. Convicção? Não tenho convicção sobre isso, porque posso apenas fazer uma declaração de princípio. Eu julgo que as pessoas que se candidatam tencionam levar as suas candidaturas até ao fim e as levam a sério. Mas pode haver outros factos importantes que determinem outro comportamento. Não me compete fazer uma apreciação à anterior de qual vai ser o comportamento dos meus concorrentes. Acredita que será beneficiado eleitoralmente se nenhum dos 2 desistir? Não sei, mas não estou preocupado com isso. Quer dizer, a minha candidatura não foi anunciada de forma calculística. Quer dizer, não estive a contar espingardas, não estive a fazer sondagens para saber se ela tinha mais hipóteses de ser vitoriosa ou menos, num cenário de haver muitos candidatos ou de não haver candidato nenhum. Essa foi a razão porque houve outros que demoraram mais tempo a tomar a decisão de candidatura e acabaram por tomá-la depois de muita gente ter dito que eu não devia ser presidente do PSD. Portanto, foram candidaturas até de resto que nasceram contra mim. Mas a minha candidatura está ao serviço do PSD e do país. E será para levar até ao fim? Com certeza que sim. Pedro Passos Coelho, muito obrigado por ter vindo. Obrigado também.